Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Sejam sempre muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula. É sempre um prazer vê-los aqui, né? Vejo aqui a foto de alguns de vocês e é sempre muito bom vê-los aqui. Pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula. Vamos terminar esse tópico aqui dos bens públicos. E nós, lembrando aí que nós estamos falando sobre a posse agrária e a posse agroecológica, né? Então é importante esse tema, é um tema extremamente atual. Lembrando mais, né? Lembrando que o Brasil é um ponto de discussão internacional quando se trata da Amazônia, né? O Brasil é o ponto de discussão internacional quando se trata da preservação da Amazônia. Todo mundo quer dar um pitaco, todo mundo quer dizer, né? Todo mundo quer agir como e determinar como o Brasil deve proteger a Amazônia, né? Eu acho que a opinião é sempre importante. Eu acho que o Brasil, de fato, deve proteger a Amazônia, como deve proteger todos os biomas, né? Mas, porém, todavia, estamos também diante de questões de segurança nacional, questões da autonomia nacional, né? Ou seja, olha, está descumprindo aquilo que a própria legislação brasileira exige, bom, então aí cabe sim uma interferência internacional, né? Não está cumprindo a sua lei ou está criando leis que desrespeitem a proteção ambiental, o bioma de forma específica, aí tudo bem, tá? Então, eu sou defensor da legalidade. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela compartilhada? Sim, professor. Maravilha, doutora, muito obrigado aí pela ajuda. Vamos lá, então, vamos continuar de onde paramos, né? Vamos falar um pouquinho, então, da posse agrária na Amazônia. Né? Tocando nesse assunto, é sempre importante tratar aqui das legislações locais também que tratam desses assuntos, tá? Então hoje eu vou tratar também de alguns assuntos, e logicamente se eu estou falando da Amazônia, eu tenho que tratar de assuntos aí específicos. E esses assuntos são assuntos extremamente importantes. Como eu disse para vocês já algumas vezes, eu estive no estado do Pará há algum tempo atrás, na condição de avaliador do MEC, autorizando, fazendo, melhor dizendo, autorizando não, mas fazendo uma visita em loco para a autorização de um curso de Direito, lá na cidade de Cametá, né, no Rio, no Alto Tocantins, e lá nós observamos sim a realidade amazônica, né, a realidade de vivência das pessoas naquela condição extremamente diferente daquilo que nós vivemos aqui na nossa região. E o que eu trago para vocês é um autor, então, que trata deste tema, que trata da posse agrária na Amazônia, né? Então, o autor, o Matos Neto, lá em 2010, ele já dizia que no estado do Pará, a primeira lei de terras foi o decreto 410 de 1891, né, regulamentado posteriormente pelo decreto 21 do mesmo ano. E depois nós tivemos também lá a lei de terras imperial, de lei 601 de 1850. Depois nós tivemos o decreto 410 de 1891, ou seja, é um assunto amplamente debatido já há muito tempo, né? É importante dizer que, para que nós possamos considerar a posse agrária na Amazônia, lembrando que as terras da Amazônia têm ali, por definição legal, proteção de 80% da sua área. O que significa dizer? Significa dizer que a pessoa que tem uma área, por exemplo, de 100 alqueires de terra, ele tem que preservar 80 alqueires, né, e pode fazer uso, pode explorar apenas 20 alqueires, apenas 20% da sua área pode ser explorada, né? É o oposto daquilo que ocorre aqui na nossa região. O nosso bioma, né, aqui onde estou, por exemplo, no extremo noroeste do estado de São Paulo, aqui é o oposto. Aqui da nossa região nós devemos preservar 20% da área. Então, ou seja, aqui na nossa região, nós, se tivermos uma área de 100 alqueires de terra, devemos preservar 20 e podemos ali
utilizar até 80% dessa área, que é o oposto da Amazônia. Então percebam como, de fato, por lei, a Amazônia é uma área protegida, né? E aqui o autor ele fala mais, ele fala, olha, que para que haja, de fato, a posse agrária, né, na Amazônia legal, nós devemos ter alguns requisitos, como, por exemplo, a morada habitual. O que é a morada habitual? Né? É aquele poceiro, é a sua família que reside na terra, que dela vive, faz dela ali a sua gleba, o seu domicílio, né? Por não contar com outra residência familiar e lá morar com um ânimo definitivo. Então esse é um dos primeiros requisitos para que o indivíduo possa ter a posse agrária na Amazônia, ou seja, é o homem vivendo da terra e atribuindo à terra a sua função social. É o homem atribuindo à terra a função produtiva. Né? Num segundo momento, a questão da cultura, ou seja, o homem que mora na terra, nela deve produzir, nela deve cultivar. Então, né, a cultura efetiva, essa cultura e a exploração econômica da terra, por meio da plantação de árvores frutíferas, de roças, né, demais trabalho na lavoura, conservação e cultivo de vegetais. Então, ou seja, essa atividade, né, a pecuária, a agropecuária, ela pode ser desenvolvida desde que preservado, nos termos ali da legislação ambiental, 80% da área. Uma outra questão importante aí, sobre o aspecto da posse agrária na Amazônia, e talvez seja a mais importante dentre as que eu já comentei com vocês aqui hoje, que é o extrativismo, que é a convivência pacífica e harmônica entre o indivíduo e a floresta. Ou seja, é onde ele pode extrair de forma sustentável produtos que possuem valor econômico, né? Como, por exemplo, ali as castanhas, né? A castanha do Pará. É importante dizer, pessoal, quando nós falamos castanha do Pará, só para trazer uma curiosidade aqui para vocês, o nome castanha do Pará, ele foi registrado como de propriedade de um americano, né? Tanto é que hoje vocês vão observar a castanha do Brasil, né? Por quê? Porque a marca castanha do Pará foi registrada e alguém se tornou dono dessa marca castanha do Pará, né? Então hoje, de forma mais comum, se alguém quiser usar a marca castanha do Pará, tem que pagar os royalties por essa marca, né? Então, por isso que as pessoas colocam e utilizam castanha do Brasil, tá? Então, só uma curiosidade para vocês aí sobre a questão de registros e patentes. Mas o extrativismo é isso, né? É conviver com a floresta, extrair questões ali, produtos que tenham valor econômico e não destruir a floresta. Pelo contrário, preservar. Isso acontece com a castanha do Pará, isso acontece com os seringais, né? E isso acontece aí de forma em que o extrativismo ele deve existir, né? E ao lado do extrativismo nós temos também as atividades agrárias tradicionais, que seria a agricultura e a pecuária, né? O extrativismo passou a fazer parte juridicamente do conceito da posse agrária na Amazônia. Então, pessoal, importante falar um pouquinho também sobre a diferença. Aqui na nossa região, a nossa terra é diferente. A constituição, né, da nossa terra é diferente da terra da Amazônia. A terra da Amazônia é uma terra extremamente fértil também, mas é uma terra como nós chamamos de terra rasa. Por quê? Porque abaixo de alguma profundidade ela se torna somente areia. Então, ou seja, a terra da Amazônia ela é extremamente fértil, por quê? Porque ela tem um grande índice de decomposição vegetal. Então, sobre esse índice de decomposição vegetal, isso de fato torna, né, a terra fértil. Mas o que acontece? A queimada ou a utilização recorrente dessa terra vai tornar essa terra improdutiva, vai ali estimular a desertificação de determinadas áreas, como por exemplo, vai também incentivar ali as erosões, os assoreamentos de rios e córregos. Então nós temos também que ficar atentos a essas características regionais quando nós pensamos no extrativismo ou na posse agrária da Amazônia,
né? Uma outra questão que essa lei contemplou, e é importante dizer, é o fato da coleta de frutos das florestas nativas, né? É uma espécie de extrativismo? É, claro que é, né? Essa coleta de frutos nativos, essa coleta de frutos naturais ali, ela é extremamente importante e ela faz parte da conservação da floresta, né? Ela faz parte da produção econômica da floresta. E esse extrativismo, então, agora ele é tutelado por lei e não é predatório. Importante dizer isso. O extrativismo ele é protegido por lei e a conduta extrativista não é predatória. Ou seja, não vai agir de modo, não vai agir sobre o aspecto, sobre a circunstância de que possa de algum modo prejudicar ali a floresta, possa de algum modo prejudicar a estrutura dessa floresta. Então, a extração de frutos nativos, né, ela é acompanhada, logicamente, também do reflorestamento, né, do cultivo e também da indústria. Por quê? Porque esses frutos eles podem virar polpa, eles podem ser utilizados para doces, então eles podem ser também ali manufaturados. E a simples coleta desses frutos nativos, ou seja, a extração também de madeira, né, é importante também. A extração de madeira legalmente autorizada ela é possível, né? Ou seja, dentro de uma determinada área, a quantidade de árvores são autorizadas para que sejam retiradas. E isso também vai levar aí ao aspecto de que deve haver a recomposição ambiental. Se isso não acontecer, logicamente que nós estaremos aí diante da depredação do meio ambiente. E isso, logicamente, ninguém pode ser favorável. Bom, o legislador ele tentou uma forma equilibrada de agir, né? Ele tentou dizer o seguinte, olha, a pessoa tem que sobreviver, a pessoa tem que viver, e a pessoa precisa de dinheiro, a pessoa tem que produzir. Se ela tem a posse da Amazônia, ela já não pode utilizar 100% da sua área, pelo contrário, ela só pode utilizar 20% da sua área e deve preservar 80% da sua área. Então esse é um aspecto importante. Então o legislador ele agiu bem, ele buscou respeitar a floresta, ele buscou respeitar a posse agrária dentro das condições naturais da Amazônia Legal, né? E é isso que fez dentro da sua legislação. Então, sobre todos esses aspectos é onde nós temos então legislações que vieram sendo construídas durante o tempo, sejam aquelas que nós já vimos até agora, seja a Lei de Terras do Estado do Pará, lá de 1969, né? Seja, por exemplo, a regulamentação desta lei por decretos em 1971, ou seja, pela própria Constituição Federal de 1988, que diz o seguinte, ela dispôs sobre a política agrícola, né, agrária e fundiária, e inseriu ali ainda da ordem econômica e do meio ambiente. Então, para deixar claro, de acordo com o artigo 239, que o meio ambiente tem uma função social, e a função social também é garantir a sobrevivência do homem no campo. Então, esse é um aspecto importante, e que existe meios e que existem possibilidades jurídicas dessa convivência ser harmônica. A partir do texto constitucional, de uma Constituição que é considerada como Constituição Verde, ou seja, aquela que trouxe de forma efetiva a regulamentação e a proteção ao meio ambiente, nós temos que lembrar algo maior. Nós temos que lembrar o fato de que a regulamentação dessa legislação ela acontece pelos estados, né, na regulamentação do Código Florestal. Quem faz a regulamentação do Código Florestal, de acordo com o seu bioma, de acordo com a sua realidade geográfica, são os estados. Então, a partir do momento em que nós temos uma legislação federal, compete agora ao âmbito estadual, né, conhecer e reconhecer a posse agrária exercida aí pelos moradores das áreas rurais. E quando nós falamos em posse agrária, nós não estamos falando de latifúndios, né? Nós não estamos falando de grandes conglomerados industriais e capitalistas. Pelo contrário, nós estamos falando do homem no campo, né? Conforme eu iniciei a aula de hoje,
que ali mora, ali reside com a sua família em caráter permanente e produz aquilo que é necessário à sua subsistência. Quando nós tratamos da pessoa jurídica, através dos seus representantes legais, administradores, ela também pode exercer a posse agrária. A pessoa jurídica, ela mesma, através do seu corpo funcional, tocando o empreendimento agrário, exerce a posse agrária direta e pessoalmente. Por quê? Porque a pessoa jurídica tem patrimônio, a pessoa jurídica tem personalidade. Ela se faz representar fisicamente pelos seus possuidores, proprietários, administradores e prepostos. Né? Então, esse conceito aí da posse agrária também se aplica às pessoas jurídicas. Nós temos muitas pessoas jurídicas hoje que são grandes fomentadoras do extrativismo, como, por exemplo, eu cito aqui a Natura, né, que parte aí dos seus produtos para a utilização dos seus cosméticos são comprados, são produzidos pelas comunidades ribeirinhas e comunidades da floresta. E, logicamente, que ela incentiva, ela financia o extrativismo, né? E quanto maior for a preservação ambiental, melhor é para ela. Né? Quem nunca viu, por exemplo, aquele comercial do detergente IP, dizendo que para cada frasco de detergente que for vendido, uma árvore será plantada. Quem nunca viu, por exemplo, algumas propagandas de automóveis, de concessionárias, que para cada veículo que for vendido, uma árvore seria plantada. Né? E isso, na verdade, é um grande ainda fator econômico a ser explorado, que é a questão do carbono zero. Ou seja, na minha atividade industrial, eu produzo gás carbônico, mas eu também ajo para a preservação e para a absorção desse gás carbônico. Então, olha, para cada carro vendido, uma árvore adulta seria, por exemplo, ali compatível com a absorção do gás carbônico produzido por aquele veículo. Né? Então, essa seria uma imagem ecológica aí, transmitida pelas empresas. Né? Então, na posse da terra exercida, tanto na empresa agrária organizada, como pelo posseiro ou pelo pequeno e médio empreendedor rural, quando desenvolvida nas grandes empresas agrárias capitalistas, fundamental é que, em qualquer caso, o empresário cultivador organize um fundo agrário eficiente para desenvolver a exploração extrativa agrícola, né, pecuária ou agroindustrial. E isso, logicamente, que ela vem de encontro à proteção legal que existe, que é, primeiro, a fixação do homem do campo. Né? Quanto mais pessoas estiverem no campo, menos situações nós teremos nas cidades, menos favelas, menos moradias não dignas nós teremos. Nós sabemos tudo aquilo que aconteceu em razão do êxodo rural. E quando nós tratamos da posse agroecológica, olha como esse tema ele é importante. Né? É uma posse agrícola com finalidade produtiva, agrícola e pecuária, mas que tem como finalidade, mas que tem como condição também um fator ecológico. Né? Então, sobre tudo que nós já vimos até agora, a doutrina ela é extremamente importante, né? Seja pela definição e pela discussão sobre o módulo rural, o que é que se considera o módulo rural. Nós já vimos que ele é regionalizado também, já encaminhei esse material para vocês anteriormente. Né? Mas nós temos a lei, por mais que ela não consiga entender as particularidades de cada bioma, por isso que cabe aos estados, né, fazer ali a adequação da norma geral à sua realidade local. Esse é um fato importante. Né? Qual é a importância desse fato? A adequabilidade. Né? Nós não temos como ter uma lei nacional que vá abordar todas as características regionais. Nós não temos, isso compete aos estados. Né? Então, todos os recursos naturais eles devem ser utilizados, mas levando-se em consideração sobre o aspecto do nosso assunto agora, que é a preservação da Amazônia brasileira. Lembrando que a Amazônia não está somente em território nacional. Tá? Nós temos também a Amazônia, quando se fala, por exemplo, na Guiana Francesa, quando se fala na Colômbia, quando se fala na Venezuela. Nós temos a Amazônia em outros países também. Nós temos o bioma amazônico, não é uma exclusividade do Brasil.
mas ela está na sua maior dimensão no Brasil, né? Então, a partir do que nós observamos sobre essa posse ecológica amazônica, né, e isso é importante dizer, e a Amazônia brasileira, é onde nós temos que concluir, então, que, logicamente, nós estamos distante do ideal, mas nós já estamos aqui diante de um novo sistema legal, né? Nós estamos diante de uma nova legislação, de uma nova concepção, né, daquilo que de fato existe. E muitas vezes o Estado ainda não abordou, o Estado ainda não conseguiu regulamentar esses aspectos. Então, a posse agroecológica, olha só, é também o resultado de uma análise crítica dos dispositivos legais vigentes, nos quais constatamos que o mesmo espaço social é articulado e é regido de forma juridicamente diferente pelo direito estatal e pelo direito extraestatal. Então, ou seja, o que nós observamos, pessoal, é que sobre alguns aspectos nós temos leis gerais importantes. Mas essas leis gerais, elas não conseguem, por exemplo, chegar a abordar, né, definir, proteger critérios específicos. Nós saímos do macro para o micro, né, como, por exemplo, o fato da proteção das populações indígenas, o fato da demarcação das terras indígenas e quilombolas, né, o fato da fiscalização, por exemplo, das próprias atividades extrativistas, né, da necessidade que essas comunidades têm da presença do Estado, né, da necessidade que essas comunidades extrativistas têm, por exemplo, né, e quando eu falo presença do Estado, é a presença da saúde, é a presença da segurança, é a presença de todos os direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, mas que infelizmente não se encontram em todos os locais que nós observamos. Aí nós temos aí uma figura, né, que representa de uma colocação, unidade de manejo familiar do seringal, por exemplo, de 300 a 700 hectares. Então, o que nós temos? Né, nós temos aqui a casinha ali do seringueiro, ele tem ali a sua produção, a sua hortinha, ele tem ali a criação dos seus animais. E o que ele vai fazer? Como é que ele vai utilizar essa área? Então, de 5 a 10% da área, culturas anuais, né, e perenes, criação de animais domésticos. Então, só 5 a 10% da sua área. Eu disse para vocês que ele pode utilizar até 20% da sua área, mas normalmente essa área nem é totalmente utilizada. Depois nós temos o uso de terras nos seringais ao leste do Acre, por exemplo, onde é muito comum, né? Temos aí a figura icônica do Chico Mendes, né? A estrada de seringa, o extrativismo, ele é de 90 a 95% da colocação, ou seja, da área de propriedade deste pequeno aí agricultor, né? Então, ou seja, com o manejo da fauna, da flora, tanto é que nós sabemos, e já vimos aqui sobre isso, que as pessoas que vivem na floresta, eles estão autorizados por lei, por exemplo, a caça de subsistência. Eles têm, por exemplo, a autorização legal para ter o porte da arma por ser um morador rural e utilizar essa arma para a caçada de subsistência, ou seja, se necessário, para alimentar a sua família, né? E, logicamente, que todo o processo de colonização da Amazônia, ela se deu, né, tanto pelos bandeirantes, mas ela se deu também pelas missões religiosas, ela se deu pela invasão dos europeus. Então, ou seja, nós temos, né, logicamente, influências aí distintas no tocante à preservação da Amazônia Legal, e principalmente naquilo que se trata da agroecologia, da posse agroecológica, né? Olha aí um outro desenho para vocês, uma outra foto representativa da posse agrária na Amazônia Legal. Como consequente mistura de indígenas e tradições culturais, né, desde 1750 a 1840, a administração de Marquês de Pombal, a política para a Amazônia é profundamente alterada, já que várias congregações religiosas são expulsas do Brasil e é criada uma legislação para beneficiar colonos. Pombal incentivou o casamento entre portugueses e índias e transformou os antigos diretórios dos missionários
em povoações, muitas delas com nomes de cidades portuguesas, né? E com a lei de 6 de junho de 1755, ocorreu a emancipação dos índios. Então, ou seja, é um processo extremamente longo, é um processo extremamente doloroso por vezes, e é um processo que, a seu modo e a seu tempo, importante dizer, porque aquilo que era certo no passado talvez não seja certo hoje, né? Hoje nós vemos o momento do politicamente correto, do socialmente correto, e eu tenho muito medo desses preconceitos que são atribuídos hoje em dia. Eu não vou dizer que eu sou extremamente conservador, né? Pelo contrário, eu acho que nós devemos buscar a evolução e a adaptação, mas nós vemos um momento aí extremamente complexo de compreensão quando nós pensamos em tudo que é politicamente correto. E, logicamente, durante todo esse período histórico, nós vemos aí muita exploração, nós vimos muitos fatos que hoje vão contra aquilo que é determinado como é o correto. Mas é o que eu digo para vocês, nós temos que analisar o fato de acordo com o momento histórico em que aquele fato foi praticado, né? E, logicamente, isso vai ter um contexto diferente do que nós vemos hoje. Né? Como, por exemplo, aí, aquilo que em 1980, né, divide o problema da terra da Amazônia em duas fases. Primeiro, que vai de 1616 até 1824, que principal característica de uma legislação agrária que favoreceu a ascensão do latifúndio individualista, e que vai de 1824, que esboçam aos nossos dias atuais, que esboça duas tendências socialmente conflitantes. O sistema legal do declínio do individualismo, com a afirmação da pequena produção da base familiar e do estímulo à grande propriedade fundiária do tipo nitidamente capitalista. Então, hoje nós temos aí essas duas distinções, tanto a produção em massa, como também a produção no tocante ao pequeno produtor familiar. Sobre todos esses aspectos históricos, logicamente que nós vamos vendo que a posse agrária amazônica, né, ela tem aí algo extremamente importante e que durante muito tempo foi imutável. Né? Hoje, atualmente, o que nós observamos sobre a posse agrária da Amazônia, ultrapassado os conflitos, que no passado eram muitos, né, sejam em razão dos seringais, sejam em razão da invasão de terras indígenas, né, de áreas de preservação permanente, o que se afigura hoje em dia, na verdade, é o grande desenvolvimento econômico que existe na Amazônia Legal. Né? E estando lá na Amazônia, o que eu mais ouvi e que me trouxe um choque de realidade é o que nós ouvimos, o que nós falamos aqui, né? Que os países do sul do Brasil, né, do centro-oeste, do sul, que carregam o Brasil e tratam de estados pobres, como os estados amazônicos. E lá eles têm uma concepção diferente. Eles falam, não, nós produzimos a riqueza. Né? O nosso açaí, o nosso guaraná é a produção da riqueza, o nosso pescado é a produção da riqueza. E nós não dependemos de nenhum outro estado que se diz rico. Essa é a concepção que se tem dos estados do norte. Né? E, logicamente, eles têm, sim, as suas bases econômicas extremamente fortes. A economia, ela é extremamente importante. E ela é extremamente importante sobre o aspecto da proteção ambiental. A fixação do homem na terra, a prática do extrativismo vegetal, né? O financiamento estatal, a atuação estatal para a proteção do meio ambiente, hoje já é uma realidade. Hoje as pessoas ganham para a preservação do meio ambiente. Né? Aqueles que trabalham com crédito de carbono, aqueles que trabalham com extrativismo, eles têm, logicamente, uma retribuição. Nós tivemos aí, alguns anos atrás, né, a questão da produção do biodiesel, né, do óleo do babaçu, do óleo da pupunha e assim por diante. Né? Então, na verdade, o que se tem hoje é sim um grande desenvolvimento econômico também na Amazônia Legal. Né? Lembrando que logicamente, ali um aspecto bastante diferente. Né? O transporte lá ele é realizado basicamente por rios,
né? Isso gera um custo diferente também, isso gera uma distinção entre distâncias entre os locais. Então, ou seja, tudo aquilo que nós observamos sobre essa posse agroecológica da Amazônia, ela está diretamente ligada ao próprio movimento aí de desenvolvimento nacional, né? E a preservação das áreas da Amazônia é legal, como eu disse, hoje a preservação lá é de 80% das áreas, né? E nós temos um aspecto, nós temos uma difusão muito menor da reforma agrária na Amazônia do que, por exemplo, em outras áreas, como o centro-oeste e sudeste do Brasil, né? Onde são áreas onde a reforma agrária acontece numa quantidade de terras muito maior do que acontece, por exemplo, com a Amazônia Legal, até mesmo para que haja ali a proteção do meio ambiente e também a fixação do homem na terra onde ele já está. Então esse é um outro aspecto, até porque se começar a picar muito a Amazônia em lotes pequenos, você não vai conseguir ter essa preservação ambiental como se tem sobre esse aspecto. Então, a partir do momento em que nós vamos observando aquilo que existe na Amazônia Legal, um grande problema a ser observado ainda é a questão da legalização das terras, né? É a questão da documentação das terras, é a questão daqueles contratos centenários, vintenários, transformarem-se em escrituras. É a legalização, né? Então, quando nós falamos da necessidade da regularização fundiária, é exatamente por isso. É para que as terras devolutas não sejam ocupadas, para que o patrimônio público, né, não seja utilizado de forma indiscriminada por aqueles que têm como finalidade não o extrativismo, mas a exploração da terra. Então esse é um fato importante, né? Quais são os fundamentos? Onde é que se justifica essa posse agroecológica, né? E principalmente na Amazônia? Quais são os fundamentos? Os fundamentos são diversos, mas dentre eles nós temos ali a questão que existem vários segmentos aí de camponeses que têm um relacionamento peculiar com a terra, né? Onde eles podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro deles, um que se expressa através de uma modalidade de apossamento de uso de recursos naturais compatíveis com a posse agrária, enquanto o segundo tem a sua representação pela posse do agroecológica, a posse agroecológica. Então essas duas distinções são importantes. Então aqueles que estão lá para produzir a posse agrária, como aqueles que estão lá hoje representados pelo extrativismo, que tem como finalidade essa posse com finalidade econômica de produção, mas também com a finalidade de proteção da ecologia. Logicamente que essa relação do homem e o meio ambiente, ela é uma relação conturbada, é uma relação difícil, até por aspectos históricos, né? Onde nós passamos de uma fase exploratória para uma fase produtiva. Só que quando você vai produzir, você precisa da matéria-prima para poder, logicamente, alcançar o objetivo que é a produção de bens de capital, né? Então, de forma específica, essa posse agroecológica, né, ela tem as medições, ela é necessária que seja marcante sobre o aspecto, primeiro, da ação de difusão cultural realizada pelos índios e as situações de conflito pela disputa da terra. Então, quando isso ficar claro, né, quando o índio tiver a terra necessária para a sua subsistência, quando o índio conseguir subsistir dessa terra, porque o índio ele não vive mais somente explorando, ele não vive mais somente buscando recursos naturais. Hoje o índio também produz, ele também planta, ele também colhe, ele também precisa de colhedeira, também precisa de trator, né? Então, ou seja, o índio passou daquela visão que nós temos, né, do índio como não ser social. Hoje o índio é um ser social e ele deve adquirir a capacidade extremamente importante sobre esse aspecto. Né? A difusão cultural indígena na formação da posse agroecológica. É lógico que o índio tem essa função importante. Né? Como nós estamos falando aí sobre essa definição do marco legal, que está lá no STF, é extremamente importante
Até porque o camponês da Amazônia, aquela pessoa que está ali, a maioria deles tem uma origem indígena. A miscigenação entre os europeus e os indígenas, ela hoje já é muito grande, né? E essa influência ela existe de forma clara aí ainda sobre a caça, sobre a pesca, né? Sobre a agricultura rudimentar, que ainda utiliza o corta e queima, né? Então primeiro corta, queima tudo, limpa a área como forma de manejo aí, e logicamente os hábitos alimentares, pessoal. É muito diferente a alimentação, por exemplo, nossa, para a alimentação daqueles que vivem na Amazônia Legal, né? Citando um exemplo muito comum aí, que todos sabem, que enquanto para nós o açaí é um sorvete, né? Lá é uma mistura que você come com farinha e peixe frito, né? Você acorda de manhã num hotel na Amazônia e você vai ter lá frutas nativas da Amazônia cozidas para você comer. Então nós temos aí uma distinção bastante grande sobre esse aspecto da diversidade que existe ainda, da origem que nós temos, né? Da origem, da nossa origem, dos nossos costumes africanos, dos nossos costumes indígenas, que fazem parte do nosso calendário, do nosso vocabulário, que fazem parte da nossa alimentação, e isso de forma, lógico, muito mais preponderante na Amazônia. Então, sobre esse papel aí da disputa da terra como um fator de estruturação da posse agroecológica, né? Na verdade, nós temos que encarar isso não como uma disputa, mas como uma regulamentação. O Estado tem que regulamentar para que a disputa não aconteça. O Estado tem que medir, o Estado tem que dividir a posse da terra que aquela pessoa tem. Se está invadindo uma área que não pode ser utilizada, que seja desapossado dali. Então, ou seja, é algo extremamente importante. O que se vê hoje, na verdade, é um enfraquecimento do latifúndio e um fortalecimento sobre o aspecto da posse agroecológica, né? Hoje nós temos um fortalecimento da exploração extrativista, da exploração agrícola, e na verdade aquilo que se tinha no passado, que era a monocultura, hoje na verdade nós temos a diversidade de culturas, né? Até para garantir um maior retorno econômico, né? Nós sabemos que se você produz uma coisa só, aquela coisa está com preço ruim, você vai ter prejuízo. Se você produz 10 coisas, enquanto uma está com preço ruim, a outra está com preço bom e assim por diante. Então, a produção diversificada é também aí algo extremamente importante. O grande problema de todo o aspecto da posse agroecológica é controle, é fiscalização. Porque são áreas de difícil acesso, são regiões remotas, são regiões que muitas vezes não têm comunicação fácil, não tem forma de chegar nessa situação. E mais que hoje nós não temos também um sistema estatal organizado, tanto para dar apoio como para dar treinamento e muito menos fiscalização a essas populações, principalmente ali as populações ribeirinhas. Então são todos esses aspectos que nós aí observamos, né, já caminhando aí para o final da nossa aula. Temos alguns slides ainda aqui a debater, a explicar um pouquinho para vocês, mas vocês vão percebendo aí, por exemplo, as formas jurídicas de apropriação das denominadas terras tradicionalmente ocupadas e inclusive a legislação que trata desses temas, né? Principalmente ali na região amazônica. Então, por exemplo, povos indígenas, eles têm a posse permanente, eles têm o usufruto exclusivo dos recursos naturais, terra como bens da União, está lá na Constituição Federal, no artigo 231. As comunidades remanescentes dos quilombos, propriedade, e eles têm, logicamente, a titulação definitiva, está lá no artigo 68 dos atos de disposições constitucionais transitórias. Quebradeiras de coco de Babaçu, né? Existem muitas matérias, se vocês digitarem aí, muitas matérias jornalísticas sobre as quebradeiras de coco. Então elas têm o uso comum dos babaçuais, ou seja, né, ali babaçu é um coqueiro, pessoal, e o coco do babaçu elas quebram, fazem o óleo e utilizam também ali outros recursos naturais. Então, sem posse e sem propriedade, elas têm simplesmente um regime de economia familiar e comunitária
pelo apossamento da terra, de acordo com leis municipais que regulam o uso da posse da terra. Então, ou seja, a posse é uma posse legal? Não, é uma posse de fato. Por quê? Porque elas não têm a posse legal e elas não têm a propriedade, né? E muitas dificuldades hoje que as quebradeiras do coco do babaçu sofrem é o fato delas não poderem, por exemplo, entrar em propriedades privadas que têm ali grandes babaçuais para poder colher o coco. Ou seja, tem uma cerca ali, alguém tem a propriedade, alguém tem a posse daquela área e não permite que elas entrem para a colheita do coco de babaçu. Então, ou seja, como elas não têm a posse e não têm a propriedade, elas também não podem, né, invadir uma propriedade privada ou a posse de alguém sobre uma determinada área. Então, hoje é um aspecto extremamente difícil também quando se trata das quebradeiras de coco. Né? Nós temos ainda aí os seringueiros, né, os castanheiros, os quebradeiras de coco do babaçu, que estão na mesma situação, né? Na chamada de RESEX, de domínio público, com uso concedido às populações das quebradeiras de coco, extrativistas tradicionais, e tem uma posse permanente, está lá no artigo 20, parágrafo 3º da Constituição Federal. Fundo de pasto, direito real de concessão de uso, né? Muito previsto aí no Ceará, na Bahia, e também previsto no artigo 178 da Constituição. Faxinal, uso coletivo da terra para a produção animal e conservação ambiental. Também um decreto estadual do Paraná trata aí dessa hipótese de utilização de terras nativas, né? Quando nós falamos nesse apossamento, na posse agroecológica, sobre todos esses conflitos de terra, sobre a necessidade de preservação de áreas indígenas, né, nós estamos diante aí de duas situações muito específicas. Por exemplo, da comunidade que é de uso coletivo, né, no qual aí se manifesta o sistema de uso comum da terra, e o apossamento familiar, que é apoiados na unidade de trabalho familiar, que pode ser entendido como privado. Então, daquilo que nós vimos acima, né, nós temos duas formas da utilização da terra. A utilização da terra no extrativismo coletivo e a utilização da terra do apossamento, que é utilizado como utilidade privada. Então, ou seja, então, tanto a posse da terra pode ser de uso coletivo, como a posse da terra pode ser de uso privado. Sobre todos esses aspectos, né, e aí deixando mais claro aquilo que nós estamos falando, observando de forma mais específica as dificuldades que existem sobre essas situações, nós temos aí, então, por exemplo, especificações que vão culminar na prática ali da proteção ambiental nos termos do direito ambiental. Né? Então nós temos, na verdade, aqui aquilo que nós podemos observar como uma miscelânea sobre o aspecto que nós vamos observando, né, da necessidade aí da utilização sobre esse fato. Então, sobre todos esses aspectos, é onde nós aí observamos essas questões, ou seja, a necessidade da proteção ambiental, mas também a necessidade, né, de dar a essa terra uma utilidade jurídica, social e econômica. Né? Então, o que nós vamos concluir sobre a posse agroecológica? É fisicamente a somatória de espaços familiares e das áreas de uso comum da terra. Ela se materializa enquanto espaço ecológico e social distinto e interligado em três, como casa, roça e mata. Então, a posse agroecológica, e principalmente na Amazônia, ela está aqui sobre esses três aspectos. A posse da terra, ela se divide em três, ou seja, a caça, a roça e a mata. A casa, ou seja, onde as pessoas moram, que está dentro dessa área rural, a área onde ela produz e a área onde ela extrai, ou seja, a área de extração, ou seja, a mata. A casa aí é o espaço físico familiar, é utilizado como moradia, incluindo as áreas circundantes, que são aí, por exemplo, a horta, o sítio, os espaços destinados à produção de farinha, a criação de animais domésticos e de pequeno porte,
A roça, vamos aqui grifar a casa. Né? A roça, na sequência aí, por sua vez, é o espaço físico familiar, onde se desenvolvem as atividades produtivas agrícolas, que na maioria das vezes são de subsistência. Então vão produzir aquilo que de fato comem. Há que se distingue da produção extrativista. Já a mata é o espaço físico onde se encontram as árvores silvestres, a floresta e a fauna. Nela desenvolvem-se as atividades extrativistas, como a coleta de frutos, castanhas, cipós, madeiras e a exploração do látex, além da prática da caça de subsistência. Então a caça é proibida, a caça de animais silvestres é proibido, salvo para a subsistência dessas populações. Então nós temos essas categorias, né, que são divididas aí nesse apossamento agroecológico no Brasil. Nós temos a reserva extrativista, que é a RESEX, nós temos a reserva do desenvolvimento sustentável, a RDS, nós temos a propriedade quilombola e nós temos o projeto de assentamento agroextrativista, que é o PAI. O que é que significa cada um deles? Deixa eu ver aqui o horário para não me perder no tempo. Ainda temos aí mais de meia hora de aula. Então, o que nós temos aí sobre essa definição e essas categorias? Primeiro, o que é reserva extrativista? É uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e complementarmente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivo básico proteger o meio ambiente e o meio de vida das culturas das populações nativas. Já a reserva de desenvolvimento sustentável é aquela, ou seja, onde eu posso extrair desde que não cause ali danos significativos e definitivos naquela área. Então eu posso utilizar madeira? Posso. Então vai lá os responsáveis, né, e vão dizer, olha, nessa área de 1 hectare, por exemplo, você pode derrubar 2 árvores. Isso vai gerar a entrada de sol, isso vai gerar o desenvolvimento de plantas que estavam ali embaixo daquela árvore. Então pode extrair essa reserva de desenvolvimento sustentável. Propriedades quilombolas, logicamente que aqui tem toda a questão étnico-racial envolvida, né, como uma autoatribuição ali na trajetória histórica própria na utilização daquela terra. Já o projeto de assentamento é a parte que eu disse para vocês que ainda é pequena, que é a recolocação do homem no campo, né, ou seja, por parte aí do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Brasil, o INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Os estados podem ter categoria de regularização fundiária muito semelhante. Projeto ainda de Desenvolvimento Sustentável, PDS, é uma modalidade de projeto de assentamento também de interesse socioeconômico ambiental, destinado às populações que já desenvolvem, que se disponham a desenvolver atividades de baixo impacto ambiental nessas áreas. Né? Criação e a regularização fundiária são responsabilidades do órgão de terra federal, no caso aí o INCRA também. E o projeto de assentamento florestal. O assentamento florestal baseia-se sobretudo no extrativismo madeireiro, nos óleos comestíveis e combustíveis. No cultivo de polpas de frutas e ervas medicinais, também prevê o manejo de animais silvestres e recursos hídricos. Nas áreas em que grande parte da mata já foi derrubada, haverá o reflorestamento como condição indispensável, plantio de subsistência e criação de pequenos animais, e a área precisa de ter madeira suficiente para ser retirada de 20 a 30 metros cúbicos por hectare, estar próximo do mercado para atender a demanda do setor madeireiro e possuir infraestrutura para a produção, né, isso como momento da comercialização. Então pode, né, esse assentamento florestal pode excluir ali, pode retirar a madeira, desde que de forma sustentável. Quais são os elementos e o conceito da posse agroecológica, pessoal? Então, vocês, na verdade, aqui o que nós temos é um resumo de tudo aquilo que nós falamos, né? Os principais elementos da posse agroecológica advêm da posse e, logicamente, de outros que lhes são peculiares, né? Como, por exemplo, a valorização da terra,
a utilização da terra com a preservação de interesses culturais e ambientais, né, como também aí a exploração da terra de forma em que esteja ligado a uma atividade agroextrativista, ou seja, de proteção e sustentável em relação aos recursos naturais, como por exemplo também, né, o não sobre um direito, ou seja, muitas vezes a pessoa não tem a propriedade daquele imóvel, mas ela tem que ter uma segurança jurídica, né, para que do dia para a noite ela não seja retirada daquele local e logicamente não perca aí a sua subsistência no tocante à utilização da terra. E a distinção entre os espaços comuns e os espaços de uso familiar que se dá pelo trabalho. Então, sobre esse aspecto, nós temos que compreender aí quais são as modalidades da regulamentação, perdão, quais são as modalidades de regularização fundiária coletiva no Brasil. Então nós temos os povos indígenas, olha só, coletiva, tá? Não estou falando individual. Povos indígenas, quilombolas e populações extrativistas. Qual é o órgão responsável? FUNAI, INCRA, ICMBio ou INCRA, né? No caso das populações extrativistas. O domínio da União, privativo, privado coletivo, da União também. Tipo de posse comunal, ou seja, em comum. Propriedade comum ou posse coletiva. Qual o regime? Direito originário, título coletivo e CDRUC, ou seja, né, o direito de utilização e a posse da terra sobre o aspecto extrativista. Com relação a esse tema, quais são as normas que tratam da definição dessa territorialidade sobre a posse de uso comum da terra? Ou seja, nós temos decreto do presidente da República de 2003 sobre o Programa Nacional de Diversidade Biológica, o PRONABIO. Nós temos também um decreto do presidente da República de 2004, promulgação da Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Temos ainda um outro decreto do presidente instituir a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. E assim por diante, vocês vão vendo sobre a legislação que trata aí desse tema específico. Quais são os efeitos? É que é importante dizer, nós temos efeitos da posse civil e efeitos da posse agrária. Posse civil é aquela documental. Posse agrária nem sempre é documental, pode ser aí a posse de fato. Como se trata de posse agroecológica, logicamente que congrega a posse de familiares na área de uso comum, né? Basta que essas pessoas tenham como finalidade aí a utilização da terra para moradia, como nós já vimos, para a criação e para o extrativismo, né? E também temos aí o fato da transmissibilidade dessa posse, né? Ou seja da posse agroecológica, não pode ser herdada, ou seja, a pessoa que tem a posse agroecológica, ela tem por estar ali, não porque ela recebe isso como um patrimônio, como uma herança dos seus antecessores, né? Quanto aos frutos, logicamente, todas as famílias têm direito a receber os frutos produzidos, ou seja, frutos produzidos, nós estamos falando aqui de valores econômicos arrecadados pela exploração ou pela atividade, né, sustentável agroecológica sobre esse aspecto. Qual o interesse social? Logicamente que é a utilidade pública que se dá à terra, né? Devemos ali então objetivar, devemos ali então buscar, mediante a justa e prévia indenização em dinheiro, quando logicamente essas pessoas tiverem que ser desapropriadas, quando houver ali a afetação de interesse público sobre aquelas terras que até aquele momento são utilizadas para a subsistência desses indivíduos. Pessoal, com base nisso, aqui eu deixo algumas sugestões de leitura e trago também as nossas referências bibliográficas e agradeço a presença e a paciência de cada um de vocês nessa aula. Agora são 9 horas e 33 minutos. Me coloco aqui à disposição caso vocês tenham dúvidas, pessoal.
Não havendo dúvidas, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e bom descanso, pessoal. Até a semana que vem. Professor, Oi, pode falar, doutora.